E vamos dar continuidade, sim, ao seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, sempre trazendo conteúdos, assuntos, gente, voltado à saúde, ao bem-estar. E a nossa repórter Nayara Guzmão está aí mais uma vez, diretamente da sede do Plano de Saúde Best Senior, para trazer muitas novidades e notícias para vocês. E a gente começa agora o nosso quadro de saúde, sempre muito esclarecedor, para ajudar você que está em casa a tirar suas dúvidas, a também despertar aqueles sinais de alerta. E hoje a gente vai falar do câncer de pulmão. O câncer, gente, que para muitas pessoas, não vai chegar em mim, não vai chegar na minha família, a gente tem que estar sempre em alerta. Ele vem cada vez mais crescendo, tá? E atingindo uma grande fatia da população. Inclusive, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, ele é o terceiro mais comum nos homens e o quarto nas mulheres aqui no Brasil. E para a gente falar e saber todos os detalhes a respeito da doença, a gente está recebendo o Dr. Renato Torrano, cirurgião torácico. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Nayara. Muito obrigado pela oportunidade da gente falar dessa doença, como você disse mesmo, tão prevalente, né? Tão comum no nosso meio, que é o terceiro entre homens, o quarto entre mulheres, mas é o segundo que mais mata na população. Doutor, primeiro eu gosto sempre de abrir falando um pouquinho dos sintomas, né? A pessoa que está em casa sentiu isso, sentiu aquilo, quais são esses sinais que ela deve ficar de alerta? Exatamente. Um dos problemas do câncer de pulmão é justamente esse, é que muitas vezes ele é assintomático. Então o paciente, quando ele começa a sentir algum sintoma, muitas vezes ele já está no estágio um pouquinho mais avançado. Então a gente tem que prestar muita atenção. E quaisquer desses sintomas, como uma dor torácica que não tinha e começa a ter, como uma falta de ar que não tinha e começa a ter, como uma tosse que não tinha e começa a ter. Às vezes você está em casa, tosse, escarra um pouquinho de sangue, fica com vergonha. Quaisquer um desses sintomas, procurar atendimento médico para poder ir atrás se você não tem uma doença um pouquinho mais grave. E doutor, como é que é feito e realizado esse rastreamento da doença? Isso é muito importante. Hoje em dia, assim como existe o rastreamento do câncer de mama, assim como existe o rastreamento do câncer de colo uterino, existe o rastreamento do câncer de pulmão, tá? Pacientes que estão entre 50 e 80 anos de idade, que fumam ou pararam de fumar há menos do que 15 anos, eles podem ter indicação de fazer esse rastreamento. Como é que é? É um rastreamento super simples. É uma tomografia que esse paciente vai fazer. É uma tomografia que tem uma dosagem de radiação mais baixa, ou seja, vai prejudicar menos esse paciente. E todo ano esse paciente vai fazer essa tomografia até ele estar ou há 15 anos sem fumar, ou até ele passar dos 80 anos de idade. É importante frisar que o tratamento e o resultado do tratamento do câncer de pulmão, ele é muito relacionado com o quanto mais precoce ele é descoberto. Então, um câncer de pulmão em estágio inicial, ele tem um tratamento muito mais tranquilo e um resultado muito melhor do que um tratamento de um câncer de pulmão mais avançado. Doutor, e a gente vê cada vez mais a tecnologia somando, vindo para aumentar a esperança, a expectativa de vida, e como é que essas tecnologias elas vêm também auxiliando nos tratamentos do câncer de pulmão. Nós somos muito privilegiados em ser testemunhas do avanço cada vez maior do tratamento do câncer de pulmão. Pacientes com câncer de pulmão que há alguns anos, há 5, 6 anos, não tinha muito o que fazer, hoje esses tratamentos estão cada vez mais avançados, conseguindo um resultado muito bom, com uma sobrevida, o paciente consegue viver ainda muitos anos, alguns chegando à cura, outros chegando com acompanhamento como se fosse uma doença crônica e ficando o paciente sendo acompanhado por muitos anos. Então nós temos as tecnologias em tratamento de quimioterapia, em tratamento de imunoterapia, que é como se fosse uma quimioterapia. Nós temos as cirurgias cada vez mais avançadas. Hoje temos o advento da cirurgia robótica, onde nós conseguimos fazer uma cirurgia muito mais aprofundada, com muito menos dor no pós-operatório. A gente está conseguindo ter resultados muito melhores, tanto oncologicamente, como com o conforto maior do paciente no pós-operatório.
Doutor Renato, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Tá, obrigado pela oportunidade. E o doutor Renato, ele faz parte de todo esse time que compõe o plano de saúde Best Senior para aquelas pessoas de 44 anos ou mais. Um plano de saúde diferenciado que vale muito, muito a pena mesmo. E sempre vocês vão receber dicas de saúde com a Best Senior aqui no Espaço VIP.